bom dia! Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que está lá em Mateus 5:44. Vamos aprender com Jesus o que ele nos ensina a fazer com aqueles que nos perseguem, aqueles que são nossos inimigos declarados, com aqueles que desejam mal, com aqueles que nos maldizem. Hoje nós vamos aprender com Jesus. Vamos ler aqui? Mateus 5:44, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha só, não é uma coisa fácil, mas é o que Deus espera de nós, que venhamos ter um coração como o dele, que é capaz de olhar para os seus inimigos, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que fazem o mal, e perdoar e orar por eles. Orar, amar os nossos inimigos, é isso que Jesus está falando. Você olhar para o seu inimigo e abençoá-lo. E orar por ele, para que ele encontre amor. Olhar para o seu perseguidor e pedir a Deus que ele encontre paz. Porque essas pessoas estão vazias, elas precisam encontrar a paz, o amor de Cristo. É por isso que muitas vezes as pessoas nos perseguem, nos maltratam, porque elas estão nas trevas, elas não estão na luz ainda. E aqui diz no 45, no 44, para que sejais filhos de Deus, o vosso Pai. Se eu e você queremos ser filhos de Deus, nós precisamos abençoar os que maldizem, orar pelos que perseguem e fazer o bem àqueles que desejam nosso mal. Jesus, ele nos ensina isso porque ele foi o maior exemplo. Jesus, ele sofreu perseguição, Jesus foi maltratado, humilhado. Quando ele estava indo para a cruz, ali estavam todos os seus acusadores, aqueles que maldisseram ele, aqueles que humilharam, aqueles que chicotearam, aqueles que ofenderam ele com palavras duras, que fizeram acusações contra ele. Mas Jesus olha para todos aqueles que estavam ali embaixo e cara a cara e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Olha só, Jesus, ele não se justificou. Jesus não precisou gritar: ei, eu sou filho de Deus, eu sou um rei. Não. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Então ele não precisou falar nada, ele foi como uma ovelha muda para o matador. Ele não precisou se justificar. E quantas vezes nós somos acusados de algo, nós somos perseguidos e nós tentamos nos justificar, tentamos falar para as pessoas que nós não estamos errados. Sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui? Que nós não precisamos nos justificar. Se nós estamos limpos, com a consciência limpa diante de Deus, deixa Deus fazer justiça por você. Você não precisa fazer nenhuma justiça com a sua própria mão. Outro exemplo, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, sabe por quê? Saul era inimigo declarado de Davi. E Saul, certo dia, foi atrás de Davi porque ele queria fazer o mal, ele queria pegar Davi. E aí à noite Saul vai descansar dentro de uma caverna. Ele e seus guardas vão descansar. E Davi sabia que Saul estava dentro daquela caverna. Então Davi entra lá e corta um pedaço do manto de Saul. E diz: olha aqui, rei. E mostra para ele que ele cortou só um pedacinho do manto. Sabe por quê? Porque Davi, não precisou fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele sabia que Deus era a justiça dele. E mesmo Davi, sabendo que Saul era o seu inimigo declarado, ele ainda tinha consideração e amava Saul. Então hoje eu vim aqui te dizer que você não precisa, você que está sendo maltratado em algum lugar, está sofrendo perseguição, injustiça, está sendo caluniado, você sabe quem são seus inimigos, abençoe, ore, peça a Deus fazer justiça por você, não suje suas mãos, não justifique, não abra sua boca. Simplesmente peça a Deus que Ele faça justiça e Ele vai fazer por você porque Ele é o seu advogado e Ele recompensará cada um pelos seus atos. Deixe Deus retribuir, porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado e Ele sabe qual é a medida certa que Ele deve retribuir a cada um. Amém? Quero deixar essa mensagem, que Deus te abençoe. Ore por aqueles que maldizem você. Não
amaldiçoe ninguém. Deus não chamou a gente para amaldiçoar ninguém. Deus chamou a gente para ser luz. É por isso que muitas vezes você é atacada, porque você é luz e as trevas se irritam com a luz. Mas continue brilhando, porque o brilho do Espírito Santo ninguém consegue apagar na sua vida. Amém? E sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem a alguém, faça o bem, não faça o mal, porque Deus está perto daqueles que praticam a bondade, a justiça e o amor. Deus te abençoe e até a próxima.